Ao terceiro Seminário de Tecnologias do Cuidado, Evidências na Inovação Tecnológica em Enfermagem e Saúde, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo, que neste ano tem como eixo central o tema Evidências na Inovação em Enfermagem e Saúde. Hoje, em nosso segundo e último dia de evento, teremos mais palestras importantes com convidados especiais. Para iniciarmos nosso dia, iremos assistir à mesa Implementação da Ciência na Prática Clínica. E para moderar esse momento, convido a professora doutora Eliane de Fátima Almeida Lima. A professora doutora Eliane é enfermeira, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando no programa de pós-graduação, de graduação e pós-graduação em enfermagem, bem como na pós-graduação em saúde coletiva da UFES. E ela é fellow pela JBI. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do PPGenf para moderar essa mesa. Me sinto muito orgulhosa e lisonjeada. Convido nesse momento, para participar desse momento, a professora doutora Eneida Regina Rabelo da Silva. A professora doutora Eneida é enfermeira, mestre e doutora em Ciências Biológicas, Fisiologia Cardiovascular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é pesquisadora 1D do CNPq, atualmente professora titular da Escola de Enfermagem da UFRGS, FURGS, professora do Programa de Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e chefe do Serviço de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. É coordenadora adjunta do Programa de Acesso Vascular do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, professora. Convido nesse momento a professora doutora Cândida Canissale Primo, a professora doutora Cândida enfermeira, mestre em atenção à saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada da UFES, atua na graduação e pós-graduação em enfermagem, bem como na pós-graduação em saúde coletiva. É bolsista de produtividade do CNPq, nível 2, membro fundador da REP, Rede de Estudo em Processo de Enfermagem, e membro fundador da RET, Rede de Estudo e Tecnologias Educacionais, bem como líder e fundadora do Cuidartec. Seja muito bem-vinda, professora. Então, nesse momento, passo a palavra para a professora Eneida. Mais uma vez, professora, seja muito bem-vinda à nossa terrinha. Bom dia. Começando, então, eu gostaria de agradecer a Lorena, Miriam e todo o grupo que está envolvido na organização deste evento. Eu fiquei surpresa com o convite, porque eu ainda não tinha contato com este grupo super qualificado e queria dar parabéns, principalmente pela programação. E assistindo desde ontem a programação, eu gostaria de parabenizar pela sequência lógica e tudo que antecedeu em termos de contribuições dos colegas no turno de ontem, de manhã e de tarde, e que eu acho que vai fazer com que essa primeira etapa, quando a gente fala de evidência e implementação do que a gente estuda na prática clínica, eu acho que vai fazer um certo sentido para todos hoje. Então, obrigada, espero atender as expectativas de todos nesse tema de translação, mas de principalmente implementação na prática clínica. Pode começar? Então, quando ontem o professor Geraldo Mil é da mesma geração da minha orientadora, e eu fiquei muito feliz assim com tudo que ele falou e a origem dos programas de mestrado profissional.
E eu me identifiquei muito com o que ele falou, com que o colega que estava na mesa com a Luciana e os colegas da tarde, e eu acho que eu nunca saí desse chão da fábrica. Eu fiz toda a minha formação trabalhando, toda a minha formação é na área de terapia intensiva, a área de cardiologia, e eu acho que por seguir no chão da fábrica até terminar o doutorado, eu acho que isso me conferiu assim alguns desafios e questionamentos em muitas situações de cuidado e de avaliação do enfermeiro que a gente precisava melhorar na prática. Eu considero, e hoje eu me sinto assim bastante inserida ainda na prática clínica, que eu estou no hospital diariamente, tanto na graduação de tarde, também com estágio, mas principalmente em algumas atividades que é o nosso modelo institucional que nós temos com a universidade e com o hospital universitário. Quando a gente fala de implementação da ciência na prática, eu acho que desde sempre, desde cedo, a gente precisa sempre ser muito crítico e sempre questionar aquilo que nós estamos fazendo e como que a gente faz aquele cuidado. Eu acho que isso ele é muito apropriado para a disciplina e para a ciência de enfermagem, porque 90% do que nós fizemos com os pacientes todos os dias é um tipo de intervenção, um tipo de cuidado, um tipo de tratamento. Então, eu gosto sempre de começar minhas aulas com o Golden Circle do Simon Sinek, que é por que a gente está aqui, né? Então, por que eu faço esse cuidado desse jeito? Por que esse cuidado precisa ser feito? E se esse cuidado precisa ser feito, ele precisa ser feito desse jeito? Será que não existe uma outra maneira de eu fazer esse cuidado? E tudo isso vem, então, na nossa prática, se nós temos esse pensamento, essa atitude, essa conduta, nós estamos pensando na maneira com que a prática baseada em evidência se sustenta. Então, se eu preciso fazer esse cuidado, como é que eu sei que esse cuidado é dessa forma? E esse cuidado que eu faço desse jeito, será que em algum momento foi perguntado para o paciente, para a família, se esse cuidado atende às expectativas dele, a maneira com que eu estou fazendo? E fazendo este cuidado, eu sei que resultados que eu espero com este cuidado. Então, se a gente tem esse pensamento no nosso dia a dia, que eu acho que isso é o que instiga tudo que a gente pretende investigar, nós estamos pensando na maneira com que a prática em evidência é posta para todos nós. Estes são os pilares, e já foi apresentado ontem esse slide. Então, quando eu quero fazer um determinado cuidado, um determinado tratamento, uma determinada abordagem, eu tenho que, na prática baseada em evidência, que eu estou oferecendo para o paciente uma determinada intervenção, eu tenho que atender que aquilo que eu estou fazendo para o paciente, eu revisei, eu estudei, eu investiguei e estou aplicando, então, a melhor evidência disponível para aquele cuidado. Eu preciso que esta evidência que eu investiguei, que é a melhor para o paciente, que seja aplicada por alguém que tenha a expertise e que tenha a experiência. E sempre entendendo que as expectativas do paciente têm que ir ao encontro do que ele gostaria. Eu tenho que considerar esse tripé. E daí, considerando a melhor evidência disponível, a pessoa com expertise para implementar essa evidência, que o paciente queira e tenha expectativa com relação àquele cuidado, eu posso tomar minha decisão clínica para aquele momento. Então, isso é prática baseada em evidência. Parece simples e eu acho que a gente faz isso todos os dias enquanto enfermagem. Então, nós, enquanto no chão da fábrica, nós, enquanto nos cenários de cuidado de prática, nós precisamos fazer determinado cuidado e saber se esse cuidado, a maneira com que eu estou aplicando no paciente, se é a melhor maneira. Se eu não tenho essa resposta, eu preciso buscar evidências para entender
se aquele cuidado está adequado da maneira que eu estou propondo, e se eu não encontrar a evidência de que a maneira com que eu estou fazendo é adequada, eu preciso planejar e eu preciso fazer um estudo, preciso fazer uma pesquisa, preciso produzir evidência para obter resultados, avaliar esses resultados e tentar implementar na prática clínica. Então, este caminho, provavelmente, possivelmente, todos vocês trilham. E, às vezes, a gente não se dá conta que a gente pensa na nossa prática baseada em evidência diariamente. Pode passar. Esta pirâmide... Não tem nenhum pointer? Não tem um pointer? Não? Tem? Então, essa pirâmide, ela estaria perfeita e adequada se todos os delineamentos... Isso. Obrigada, Camila. Então, esta pirâmide estaria perfeita, né, com estas linhas estáticas, se todos os delineamentos tivessem o rigor metodológico que se preconiza em todos os estudos. O que quer dizer isso? Então, eu teria lá no topo das evidências a revisão sistemática, que faria uma lupa, um olhar em todos esses estudos e que me indica que os ensaios clínicos, em termos de estudos experimentais, é o que produz a maior evidência. No entanto, essa pirâmide foi questionada por Hassan Murad e colaboradores, em que eles entendem que, utilizando o grade, que esta revisão e força da evidência e as recomendações baseadas nos desenhos metodológicos e nos resultados, de que, para eu adotar essa pirâmide, os estudos teriam que ter a mesma seriedade em termos de desenho metodológico, ou seja, eu teria que ter o mesmo rigor para manter essa linha estática. Então, em 2016, eles propuseram 2 modificações nesta pirâmide, ou seja, que, dependendo da qualidade e do rigor metodológico, eu posso ter, por exemplo, um estudo de corte bem delineado, com controle de todos os vieses. Eu posso ter um resultado que foi produzido muito mais eficiente, muito mais eficaz do que um resultado produzido por um ensaio clínico que teve erros e que teve vieses e que teve problemas metodológicos. Então, a primeira modificação foi de que essas linhas estáticas passariam para linhas onduladas, dependendo da qualidade dos resultados destes estudos. Uma segunda modificação que eles propuseram na pirâmide foi de que a revisão sistemática saísse do topo da pirâmide e que ela olhasse como uma lupa para os diferentes desenhos metodológicos e a rigidez com que eles são conduzidos. Então, esta é a nova pirâmide baseada em evidência, que não tem mais aquela forma de triângulo, e sim de trapézio, onde a gente sabe que, dependendo do rigor metodológico, eu vou ter um estudo de corte que pode ser melhor, mais recomendado, uma evidência maior do que um ensaio clínico randomizado, e assim entre os outros estudos. E a revisão sistemática, com ou sem meta-análise, que agrega um tamanho de efeito único para aquela nossa força da recomendação, estaria então como uma lupa olhando estes resultados. Então, este é a nova pirâmide que a gente deve considerar sempre criticamente na avaliação. Quando a gente tenta trazer para a prática os resultados daquele estudo para modificar alguma abordagem na nossa prática clínica, esse slide mostra assim, que nós temos inúmeras barreiras e que talvez as barreiras sejam realmente muito maiores do que os facilitadores e apoio que nós tenhamos para poder implementar o que nós estudamos num determinado cenário. Quando a gente fala em translação do conhecimento, que é os resultados que eu produzi, conseguir
difundir, apresentar, disseminar para a prática e fazer com que esses resultados sejam implementados, eu preciso de muito apoio das lideranças, das instituições onde eu pretendo implementar essas evidências. Então, na opinião, pode passar, na opinião de enfermeiros, tanto enfermeiros de cenário clínico como enfermeiros de atenção básica, existe uma preocupação que não é só nossa, é uma preocupação mundial, de que nós gostaríamos sim, e a gente entende como positivas os resultados da prática clínica, mas que a gente tem limitações, e essas limitações, obviamente, elas dependem de um escopo maior e da estrutura da instituição. Próximo. Quando esta é uma revisão recente, que incluiu 20 artigos de prática baseada em evidência para enfermeiros. E eu deixei em vermelho porque, ao longo dessa apresentação, vocês vão ver que a implementação da ciência na prática clínica, ela depende muito da relação médico-enfermeiro, ou seja, de que nós tenhamos uma relação multiprofissional de trabalho e que seja respeitado e valorizado a disciplina de cada membro da equipe, que as decisões sejam compartilhadas e que tenha uma cultura organizacional de implementação da prática baseada em evidência, que a gente tenha um apoio da organização, e da organização a gente fala lideranças, e lideranças de enfermagem, lideranças do corpo clínico, lideranças administrativas. Então, as lideranças têm que trabalhar num conceito de modernização do cuidado, e que às vezes um cuidado que pode parecer mais caro, que ele vai agregar mais valor para o paciente, lá no final talvez seja um cuidado mais econômico. Com relação aos aspectos relacionados à enfermagem, e que eu acho que isso é muito importante e talvez assim extremamente relevante na instituição que eu estou inserida, é que nós, enquanto professores, nós, enquanto estando na academia, nós também temos atividades de gestão de fluxos, de processos assistenciais dentro do hospital. Então, nós estamos em 2 lugares muito importantes. Então, o que nós propomos para os alunos, nós conseguimos implementar na prática dentro do hospital, porque nós estamos nos 2 ambientes. E eu acho que nós também temos que estar dispostos a agregar a prática baseada em evidência como parte assim do nosso job description, né, do que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu vou trazer assim, eu estudo 3 grandes temas desde a minha formação, e eu vou apresentar eu não digo os principais, mas alguns projetos assim super relevantes e que nós tivemos implementação na prática clínica, na maioria das vezes, inclusive antes desses resultados serem publicados, mas desses resultados já terem sido observados ao longo do estudo pelas próprias lideranças da instituição. Eu sou uma apaixonada por processo de enfermagem, por classificações, principalmente, não porque a Camila está aqui, porque ela sabe que eu sou super, né, de diagnóstico, de intervenções, de resultados, e tenho me dedicado realmente a estudar bastante na nossa área tudo que a gente faz nestes temas. Então, eu vou mostrar o que surge na prática clínica. Então, a gente está ali naquele dia a dia. Então, hoje eu estou numa posição de chefe do Centro de Pesquisa Clínica de uma instituição de alta complexidade, uma instituição enorme, com uma relevância na pesquisa muito importante. E, às vezes, assim, eu sou só enfermeira e estou ali nessa posição hoje. Mas eu acho que isso é um reconhecimento e uma maneira com que a instituição enxerga os processos de pesquisa e de prática baseada em evidência.
Então, nós estávamos implementando o nosso sistema de registros do hospital, onde nós temos a aplicação do processo de enfermagem em todas as suas etapas. E nós tínhamos, então, o centro de pesquisa que foi inaugurado em 2009. E nós somos, assim, referência, então, para várias especialidades e vários estudos internacionais. E nós, então, estávamos implementando os registros e todas as avaliações. E nós observamos que na classificação da NANDA International de diagnóstico de enfermagem, nós tínhamos uma lacuna, que esse paciente que vem como participante de pesquisa para receber um novo fármaco, onde nós estamos testando, é um estudo de fase 3 ainda, nós estamos testando agora na população, eu não tinha um diagnóstico de enfermagem adequado para eu poder avaliar e estabelecer nesse paciente e, consequentemente, planejar os resultados e as intervenções. Então, nesta ocasião, nós propomos, então, o desenvolvimento de um diagnóstico de enfermagem que se intitula Reação Adversa ao Uso de Medicamentos. Desenvolvemos um projeto de doutorado, fizemos uma análise de conceito e, na sequência, então, fizemos um estudo caso-controle, pensando agora na pirâmide de evidência, com 370 pacientes. Já temos análise de conceito e espero em breve a gente poder estar publicando, então, os resultados deste estudo. Na prática, o que a gente teve implementação? Absolutamente o diagnóstico, então, a validação clínica não está nem publicada, mas nós já temos os resultados, já apresentamos na instituição e já temos, então, no nosso sistema de diagnóstico de enfermagem, esse diagnóstico, então, para que os enfermeiros possam fazer a avaliação do paciente, tanto de pesquisa como na unidade de internação, se o paciente tem um potencial, então, de reação adversa a medicamento. Na mesma linha, com os alunos numa disciplina onde nós fizemos as consultas de enfermagem, nós estávamos avaliando um paciente, então, com uma substituição de uma prótese, de uma válvula por uma prótese mecânica, o paciente com nível de INR, então de anticoagulação bem abaixo do esperado, para não evoluir com coágulos e trombos, e nós não tínhamos, de novo, na classificação, um diagnóstico que pudesse planejar para um paciente, então, que estava com seus parâmetros abaixo do esperado. Então, propusemos um diagnóstico de enfermagem, fizemos de novo uma análise de conceito e, na sequência, enviamos para classificação. Então, esse diagnóstico já está aceito na classificação da NANDA, o diagnóstico anterior ainda não, na sequência. E conseguimos também já incluir no nosso sistema do hospital o diagnóstico de risco de trombose, que pode ter várias causas, vários fatores de risco. Então, no caso de um paciente que tem uma adesão baixa ao uso de medicamentos, entre outros fatores de risco, nós desenvolvemos, então, com 516 pacientes, uma validação causal específica deste diagnóstico também com caso controle. Esse estudo já está pronto e a gente já está trabalhando, então, no artigo para submissão. Dentro da linha de avaliação clínica e cardiologia, que é a minha área de formação, nós tínhamos assim uma dificuldade de avaliação e de elaboração, porque todos os pacientes no hospital nós fizemos todas as etapas do processo de enfermagem, mesmo aqueles pacientes que vêm para fazer um procedimento no laboratório de hemodinâmica e que ficam às vezes 6 horas. Nós temos que fazer então todas as etapas do processo. O que a gente observava? O que a gente observa na prática? Que os laboratórios de hemodinâmica, os pacientes passam muito rapidamente, os pacientes são admitidos, em seguida que são admitidos, já passam para a sala de procedimento, da sala de procedimento voltam e depois vão embora. E que a gente não tinha uma maneira de sistematizar e de saber como que eu poderia cuidar melhor desses pacientes. Então, nós tínhamos esta falha, tínhamos essa lacuna e nós planejamos, então, o desenvolvimento de um score de risco de complicações
que é o que a gente mais teme em termos de desfecho para um paciente que vem fazer um procedimento cardiológico na hemodinâmica. Para isso, nós planejamos um estudo de corte, foi uma tese de doutorado também, e desenvolvemos, então, um score. Incluímos 3 instituições. Essa minha aluna era do interior, então desenvolveu na instituição de saúde dela e mais 2 hospitais referências no nosso estado. Desenvolvemos um score, então, que já está publicado, se chama VASCOR, onde, então, pacientes que têm um VASCOR maior ou igual a 3 pontos têm maior risco de sangramento, necessitam um maior monitoramento e um manejo precoce das complicações, porque eu vou ter esse paciente, então, com um olhar mais dedicado. O que foi a aplicação na prática? Então, nós temos aqui o nosso sistema do hospital, incluímos nas escalas o VASCOR, então, quando os pacientes chegam na hemodinâmica, pode passar, os pacientes chegam na hemodinâmica, o enfermeiro avalia esse paciente, é um score super rápido de fazer, ele faz na admissão e depois, sabendo qual é o tamanho do introdutor que foi utilizado no momento do procedimento, o enfermeiro consegue realizar a pontuação e quando o paciente sai da sala de procedimento e vai para a sala de observação, já se sabe que esse paciente precisa, então, de um cuidado mais intensivo nas primeiras horas. Pode passar? Uma outra lacuna que tinha, e isso já faz bastante tempo, foi 2009, e talvez aqui alguns de vocês trabalhem em laboratório de hemodinâmica ou sabem que é uma limitação o tempo de repouso pós-procedimento por acesso femoral, embora agora não seja tão frequente, mas naquela ocasião era em torno de 70% dos procedimentos. Nós queríamos reduzir, então, o tempo de repouso. Tinham evidências na literatura, mas a nossa instituição e o nosso corpo de médicos tinham um pouco de receio de liberar os pacientes antes de 5 horas. Nós propusemos, então, um ensaio clínico randomizado. Então, vocês vão ver agora, são vários delineamentos de ensaio clínico. Todos têm um nome, esse aqui se chamou TRICAT. Então, onde nós propusemos, então, a redução de 5 para 3 horas de repouso. A gente pode observar, nós incluímos 730 pacientes, então aqui os hematomas foram semelhantes nos 2 grupos, assim como sangramento e resposta vasovagal. Nós estávamos analisando os resultados, tínhamos as tabelas prontas, a enfermeira, minha aluna, era da hemodinâmica, e a gente não tinha nem apresentado a dissertação ainda, já tinha mudado, então, o tempo de repouso na prática, e isso se difundiu, então, naquela ocasião já. Uma outra dúvida que a gente teve posteriormente, com o aumento, então, dos procedimentos em hemodinâmica pelo acesso radial. Então, o desfecho mais preocupante para paciente que faz um cateterismo, então, por acesso radial, é a oclusão aguda da artéria radial, e isso está relacionado com o diâmetro da artéria, isso está relacionado com a prática e com a experiência do operador e com o tipo de dispositivo para controle da hemostasia. Então, nós tínhamos disponível no hospital as pulseiras e, às vezes, faltava pulseira, nós fazíamos com tensoplast, e a gente tinha uma impressão de que o tensoplast nos deixava mais inseguro no momento que a gente fazia, então, esta abordagem. Planejamos, então, um ensaio clínico, comparando, então, a nossa intervenção foi usar a tensoplast, comparada à pulseira que a gente tinha eventualmente disponível na instituição, porque é uma pulseira com custo elevado. Esse estudo se chamou TEMETIC, e nós podemos avaliar aqui nos 2 grupos a oclusão aguda. Então, no momento da alta, 6 horas, que nós tivemos 8 pacientes com a pulseira e 6 pacientes com um curativo. Ao final de um mês, que é mais ou menos o tempo que retorna o fluxo de novo para essa artéria e ela começa, então, a ficar com uma patência melhor, a gente teve, então, resultados não significativos nos 2 momentos, mostrando, então, que não aumentava as complicações, no caso, a oclusão arterial aguda, se a gente utilizasse, então, esse curativo.
Então, claro que a gente está indo na contramão da tecnologia, mas para um hospital público a gente também precisa ter outras alternativas. Saindo um pouco da hemodinâmica e indo assim para onde eu tenho realmente me dedicado muito, que é a área de insuficiência cardíaca. Então, quem me acompanha sabe que esse é a minha primeira paixão, assim, em termos de estudo. E realmente, assim, ao longo dos anos, nós temos desenvolvido muitos ensaios clínicos, testando diferentes abordagens, obviamente todas não farmacológicas, no cuidado dos pacientes. Então, vou apresentar alguns resultados com essa condição clínica. A insuficiência cardíaca, ela é a via final de todas as doenças cardiológicas, tem uma prevalência altíssima de todas as doenças cardiovasculares, é a que mais mata, é a que mais traz os pacientes para dentro do hospital, é a que produz mais sintomas e a que traz assim, uma condição de debilidade para os pacientes a cada vez que eles internam, né? Eles saem sempre piores. Então, para evitar esta roda aqui na insuficiência cardíaca, ele sai e entra assim, em menos de um mês, pode passar. Nós desenvolvemos, então, também já faz algum tempo. Este foi um grande trabalho, obviamente apoiado com o edital. Nós tivemos 3 doutorados, 2 mestrados, vários trabalhos de conclusão. Avaliamos 252 pacientes, que metade desses receberam uma intervenção combinada de contato telefônico mais visita domiciliar durante 6 meses. Então, fizemos mais de 700 visitas. Um estudo em 2 instituições de Porto Alegre, um ensaio clínico também. E foi um dos estudos assim, mais bonitos que a gente já fez, assim, enquanto enfermagem no hospital. Se chamou Helen, esse estudo. Pode passar. Então, aqui nós temos os principais resultados. Nós avaliamos conhecimento da doença, autocuidado, que são atitudes do paciente, e adesão. O conhecimento é um score progressivo, então aqui no baseline, então na entrada do estudo, e aqui, então, a cada visita, mostrando, então, que o paciente tem um ganho de conhecimento logo no início, cai um pouquinho, porque aqui também espaçaram as visitas e depois sobe de novo. A adesão, então, nós avaliamos nos 2 momentos, os 2 grupos, depois o outro grupo controle não tinha, né, o acompanhamento, só o grupo intervenção, que recebia a visita domiciliar, aqui no final do estudo, mostrando o aumento da adesão, então, nos pacientes que receberam a visita. O autocuidado, que é uma escala que nós adaptamos também para uso na nossa população, é uma escala que quanto menor o score, melhor o autocuidado. Aqui os pacientes, então, partindo de um autocuidado, o máximo é 60, um autocuidado em torno de 50 pontos, então mostrando aqui o grupo intervenção com baixo autocuidado, que é em torno de 15 a 20 adequado. Então, que estes resultados, e ontem quem teve a oportunidade de assistir a Camila e o Ricardo de tarde, viram que os desfechos duros na enfermagem, às vezes a gente não consegue mostrar. O que são os desfechos duros? Mortalidade, internação, visitas à emergência. E esse estudo, então, assim, a gente tem muito orgulho, porque ele foi uma intervenção de enfermagem, foi uma intervenção no domicílio do paciente, e nós conseguimos, sim, mostrar redução em desfecho duro combinado de visita à emergência, admissão hospitalar e morte, mostrando uma redução de 27%, então, de visita à emergência e readmissão por insuficiência cardíaca. Conseguimos uma publicação, assim, numa revista excelente, e em vários, assim, vários, força de expressão, 2 congressos internacionais, assim, nós fomos referenciados, né, em apresentações, então, mostrando que o Brasil, nas suas condições de saúde, também tem condições com uma intervenção não farmacológica de mostrar redução em desfecho duro. O que nós aplicamos disso na prática? Será que a gente vai conseguir fazer visita domiciliar para todos os pacientes? Não. Mas nós temos uma residência multiprofissional, os residentes amam sair daquele contexto do hospital, fazer visita domiciliar. Nós temos um contrato com uma empresa de táxi,
E nós, então, para aqueles pacientes que têm muitas internações, que as causas de descompensação são preveníveis, como má adesão, uso irregular das medicações, dificuldades no autocuidado, que tem um apoio familiar ou social, nós conseguimos, então, implementar visita domiciliar. Como eu estou vinculada à residência, então, eu e outra colega professora, então, a gente também acompanha os residentes nestas visitas. Na sequência ainda de ensaios clínicos com insuficiência cardíaca, então, a cada internação o paciente tem um prognóstico pior, o paciente piora a cada vez que ele vem para o hospital, então, quanto mais nós conseguimos melhorar as condições e a funcionalidade desse paciente dentro do hospital, melhor vai ser a saída dele e talvez redução no retorno dele em novas descompensações. Então, existe uma recomendação de mobilização, de exercício para os pacientes com insuficiência cardíaca e nós, então, pode passar, planejamos baseado principalmente assim, em novas tecnologias, uma proposta de um estudo assim, que tem sido muito bonito, os pacientes, né, e a equipe têm ficado muito felizes. Nós propusemos, pode passar, um ensaio clínico, então, para paciente internado na nossa unidade cardiológica por insuficiência cardíaca descompensada, que os pacientes vêm realmente muito grave, precisando de drogas vasoativas e esse tipo de terapêutico que eles realizam na unidade de UTI. E eu não oriento só enfermeiros, né? Essa é uma fisioterapeuta que é minha aluna. E nós estamos, então, fazendo um ensaio clínico de mobilização precoce. Então, esse é um cicloergômetro que é tanto com os braços e eles fazem com as pernas também, com óculos de realidade virtual e fone. Então, o paciente, neste momento, ele se desliga daquele ambiente de UTI, fica ouvindo uma musiquinha, fica caminhando na praia, passa, né, por bosque. Então, assim, é uma intervenção que nós fizemos por 3 dias. O grupo controle também tem essa mobilização precoce, mas não usa realidade virtual. Então, pode passar. Neste estudo, nós estamos vendo a sensação de dispneia, que é o desfecho da Yasmin, nesta fase aguda. E um outro estudo, um outro braço desse estudo, nós estamos avaliando, então, a experiência dos pacientes a partir de um estudo, então, de métodos mistos. Dentro do mestrado profissional, então, que nós temos no hospital, então, não é um mestrado da universidade, é do hospital, que é em pesquisa clínica, eu tive a oportunidade, então, de orientar uma aluna, e a gente tem que pensar assim: sim, é muito importante implementar a tecnologia, é super importante a gente saber o que está na crista da onda, mas nem toda essa tecnologia depois nós vamos conseguir implementar na prática, porque os nossos pacientes de instituição pública, a gente sabe das dificuldades. Próximo. Então, isso aqui, o estudo de visita domiciliar que a gente faz hoje, né, às vezes são as condições dos nossos pacientes, esses são o celular. E ontem também, em uma das palestras, foi bastante frisado de que ainda se usa muito recebimento assim, de mensagens por SMS, então 1/3 da nossa população não tem todas essas mídias, e quando a gente faz um estudo, a gente precisa transferir, então, este conhecimento e implementação. Então, nós estudamos, então, eu estudei com essa minha aluna, então, no mestrado profissional, foi mais ou menos 2015 que estava bem forte, assim, essa questão de monitorização à distância, e nós desenvolvemos, então, esse trabalho já está publicado, um aplicativo para monitorização de pacientes com insuficiência cardíaca. Depois desse trabalho, eu fui convidada para escrever um projeto para o PROAD SUS, para a gente fazer uma proposta, então, para desenvolver um estudo nas 5 regiões do Brasil, utilizando esta tecnologia de SMS, pode passar. Então, parte desses resultados desse ensaio clínico, então, é o do doutorado de uma aluna minha, então, onde o estudo se chama Coração Bem Cuidado,
que é um ensaio clínico que nós estamos testando, então, esta tecnologia de, após a internação por insuficiência cardíaca descompensada, os pacientes recebem mensagens de lembretes de educação no início da manhã, se ele já se pesou, se ele já verificou a pressão, se ele já tomou os remédios, como é que ele passou a noite. No final da tarde, ele recebe mais uma mensagem de reforço, né, de todos os aspectos assim, de educação simples da insuficiência cardíaca. Nós já temos, então, o delineamento desse estudo publicado, já terminamos a inclusão no Brasil, foram 700 pacientes. Eu acredito que até o final do ano a gente já tem, então, esses resultados. Dentro, então, de um outro tema, assim, que eu tenho me dedicado muito, de acesso vascular, então, é o tipo de tema que se presta muito para a gente fazer estudos de intervenção, e eu quero mostrar assim, o que a gente tem realmente feito agora nos últimos anos. Não sei como está o microfone. Tá. Então, ontem também, então, eu estou sempre trazendo, porque eu vi assim, o quanto coerente e maravilhoso está esse programa, que eu acho que culminou assim, com que eu ficasse mais confortável para falar. Então, ontem se falou também em valores, em estudos com análise econômica. Então, o catéter central de inserção periférica, que provavelmente vocês utilizam aqui no hospital, nós tínhamos uma grande preocupação de que nós temos, e a gente sabe que a literatura nos mostra isso, que pacientes com catéter, que a gente chama de curta permanência central, evoluem com mais complicações, necessitam mais trocas, mas nós não conseguimos no nosso hospital e não temos padronizado para o SUS a utilização deste catéter, que custa mais ou menos R$ 1.500 hoje. Nós planejamos um estudo, apresentamos para a indústria e recebemos por doação esses catéteres para desenvolver, então, um estudo de custo-efetividade do PIC no sistema público de saúde. Avaliamos 434 pacientes, comparamos com o CVC de curta e o PIC ao longo de mais ou menos 2 anos. Pode passar. Eu acho que vocês conhecem essa tecnologia, que a gente chama de tecnologia com navegação e localização de ponta. Então, no momento da passagem do PIC, eu coloco esse dispositivo, monitorizo o paciente, eu tenho o traçado eletrocardiográfico do paciente e depois eu consigo ver esse catéter chegando na veia cava, entrando no coração e ficando na posição que é na junção cava-atrial. Nós fizemos uma hipótese de que nós teríamos combinado menos complicações que levariam à substituição ou retirada do catéter, comparando, então, os dois dispositivos num horizonte temporal de 30 dias. Essas são figuras assim, que pode parecer um pouco complexa, mas eu explico. Isso aqui é uma curva de Kaplan-Meier. Aqui em vermelho nós temos, então, esse catéter de curta permanência, que é o catéter central, que a gente conhece bem, e aqui o PIC. Então, como o PIC está mais longe aqui em azul, isso mostra que o PIC foi muito melhor de que este catéter de curta, ou seja, eu tive muitas retiradas e muitas substituições desse catéter, enquanto o PIC eu não precisei fazer isso. Então, eu tive uma redução de 80% de complicações naqueles pacientes, então, que utilizaram o PIC. Isto é um diagrama de tornado que, quando a gente faz estudos de custo-efetividade, a gente faz análises de sensibilidade, e aqui a gente mostra em azul. Quanto maior é este vermelhinho, o azul é sempre maior na comparação, que quer dizer que o PIC é melhor e leva a menos retirada e troca e substituição do que a comparação com outro catéter. Pode passar? O que nós conseguimos na prática clínica? Então, esta é a tecnologia, aqui é o traçado eletrocardiográfico do paciente. Quando o catéter que está aqui em cima, esse amarelinho, começa a chegar na subclávia e na entrada pela veia cava no átrio direito, então a gente chama isso de tecnologia de navegação.
Quando o catéter chega na posição na junção cava-trial, aumenta a minha espícula aqui em verde e o catéter fica com esse diamante. Isso significa, então, que o catéter está na posição, que eu não preciso fazer raio-x para liberar esse catéter, porque depois da passagem de um catéter central é obrigatório fazer raio-x para ver o controle da ponta, e com este catéter, então, com essa tecnologia, a gente não precisa, então, a gente libera uso imediato do PIC. Pensem que a gente conseguiu, então, com esses resultados, pode passar. Jana, não tem o... Não. Só volta, então, eu vou... O que nós conseguimos, então? Nós produzimos as evidências, com essa tecnologia, conseguimos adotar as melhores práticas. Então, nós conseguimos, no hospital, padronizar este catéter para usar nos pacientes, então, do Sistema Único de Saúde. Pensem agora qual é o nosso dilema, assim, que as operadoras não autorizam a utilização do catéter porque eles pagam um catéter mais barato. Então, a gente consegue, para os nossos pacientes do Sistema Único, dar essa melhor tecnologia. Esse artigo desta publicação, a gente respondeu, agora veio em janeiro, nós respondemos, então, aos revisores, e a gente espera, assim, que eles aceitem que até o meio do ano esteja publicado. Então, acho que vai mudar, assim, muitas questões em termos de Brasil e de tecnologia com relação a esse catéter. Esta é uma parceria, então, esse médico chama-se Vineet Chopra, é um pesquisador que atualmente ele está no Colorado. Nós fizemos uma parceria a partir de um score que a gente usa para identificação de trombose em pacientes com PIC, que é uma complicação que arraigada assim, a esse tipo de catéter. Então, eu fiz um contato com esse pesquisador, mandei o artigo que eu tinha desenvolvido, aquele score na hemodinâmica, disse que eu tinha interesse de validar, e a gente acabou fazendo uma parceria, conduzido um estudo, então, no Brasil, pode passar. Conduzimos, então, um projeto multicêntrico em 17 instituições, analisamos o uso de PIC e os padrões em mais de 12.000 catéteres. Pode passar, já temos um dos resultados, então, deste estudo publicado, onde nós conhecemos, então, os padrões de uso desse tipo de catéter no Brasil. Então, isso nos deu propriedade para planejar outros estudos multicêntricos. Dentro ainda da linha de acesso vascular, agora vamos para o periférico. Então, nós já fizemos vários pontos de prevalência na nossa instituição. E o acesso periférico, ele... de pacientes internados, é o procedimento mais comum nas instituições. Então, em torno de 85% a 90% de todos os nossos pacientes no hospital têm algum tipo de acesso, e o acesso periférico é o mais prevalente. Nós temos um programa de acesso vascular, onde nós temos desenvolvido ao longo dos anos assim, uma expertise em uso de tecnologia ultrassom, mas a gente não consegue dar conta para atender, então, todo o hospital. Então, nós desenvolvemos um ensaio clínico comparando os dois métodos, então, a punção orientada por ultrassom versus a punção convencional pelos enfermeiros da prática. Pode passar. O que nós conseguimos, então, mostrar? Aqui, então, são duas filmagens. Aqui o ultrassom, esse pontinho branco é a agulha entrando no vaso. Aqui é o catéter, e nós utilizamos uma técnica dinâmica, que é o momento que eu enxergo, então, e que eu estou com uma agulha, eu vou introduzindo o catéter e vou aumentando, então, assim, colocando o catéter dentro do vaso. Então, isso é o que a gente fez no grupo intervenção. Aqui dá para ver bem o catéter, veio o sangue, e eu introduzo, então, o catéter e retiro a agulha. Pode passar. Nós já publicamos, então, saiu agora em 2023. Esse foi um projeto de mestrado do Leandro, que é enfermeiro do programa, meu aluno, que desenvolveu um ensaio clínico junto com a Marina. Então, chama-se Spectra, que é na linha assim, de enxergar além.
Então, observem que os resultados principais, sucesso na primeira punção com ultrassom em torno de 90%, enquanto que o sucesso na primeira punção foi só 35%, e aumentando, então, na segunda punção. A ideia, assim, nós utilizamos uma escala que identificava os pacientes com acesso venoso difícil, então, eram os pacientes que eram incluídos no estudo. Então, por isso que também esse valor aqui é mais baixo para os enfermeiros da prática clínica, porque são pacientes com rede venosa classificados pela escala ADIVA com dificuldade de punção. Os resultados da Marina, que foi experiência do paciente, a gente avaliou principalmente com relação à dor. Aqui, então, mostrando nenhuma ou dor leve, então, a maioria dos pacientes do grupo intervenção, enquanto os pacientes do grupo controle, que eram puncionados, então, pela técnica convencional, tiveram, então, moderada dor, mas com percentual maior. Este trabalho a gente ainda está trabalhando para publicação, ainda não enviou, mas a nossa ideia é enviar para uma revista, então, a Infusion Nursing. O que a gente implementou na prática? Como é que está o meu tempo? Terminou? Ui, tá, vou bem ligeiro agora. Então, nós implementamos já, então, os enfermeiros a partir da rede venosa do paciente, nos chamam por meio de consultoria para colocação, então, do catéter. Pode passar. Esses são os projetos novos. Nós vamos testar um catéter de linha média. Nós apresentamos para a indústria, entramos numa plataforma de pedido de doação. Estão avaliando, mas já nos deram, então, para o piloto. É um ensaio clínico que nós vamos comparar um catéter de linha médica com um catéter longo. E o doutorado do Rodrigo, que é um outro aluno meu, nós vamos utilizar a técnica de tunelização com a técnica convencional. Pode passar, Jana. Aqui o treinamento do midline do projeto do Tiago, vai ter análise econômica também, pode passar. Esse do Rodrigo, que é o intervenção, nós vamos fazer multicêntrico, então aquele estudo nas 17 instituições abriu possibilidade, então, este doutorado nós vamos fazer em 3 instituições em Porto Alegre. Pode passar. Então, a tunelização permite aqui uma veia não tunelizada, aqui tunelizada, então eu consigo acessar uma veia mais profunda, mais calibrosa, e daí eu tenho uma relação catéter-vaso melhor. Próximo. Então, esta é a técnica... Tem um vídeo, Jana, ou não? Não está rodando? Tá. Então, essa é a técnica de tunelização. A gente funciona mais alto e consegue, então, com uma Bocati 14, fazer um túnel e fazer exteriorizar o catéter numa outra posição. Próximo. A gente fez, então, com esses enfermeiros vários treinamentos, né, para que eles pudessem estar aplicando essa técnica e conduzir o estudo. Fizeram várias inserções, então, na nossa instituição. Próximo. Agora o Rodrigo está na etapa de certificar. Nós temos 4 enfermeiros de cada instituição e na nossa a gente capacitou mais alguns. Isso aqui é na NEL. Vou passar rapidamente, porque eu sei que tem enfermeiros da NEL aqui. Então, nós começamos, então, em 2019, com a técnica de microintrodução e Seldinger na NEL. Então, que é utilizando ultrassom e mais a técnica de tunelização na NEL. Ou seja, nós funcionamos aqui e conseguimos tunelizar para uma região mais no meio aqui da coxa, tirando da zona de fralda, então, o catéter. E a gente também consegue colocar catéter mais calibroso na NEL. Ou seja, conseguimos coletar sangue. Então, a equipe da NEL, assim, está em festa com toda essa tecnologia. Aqui é um bebê de 800 gramas, que se a gente não tivesse o ultrassom, acho que a gente não conseguiria ter puncionado. E esse é o pique, o tamanho do pique, quase o tamanho do bracinho. A gente estudou, então não é um ensaio clínico, é uma corte, é o projeto de mestrado da minha aluna, que a gente está estudando, então, aqui o ultrassom, o angulador, e aqui a técnica de Seldinger modificada, que é uma agulha super pequena, e eu consigo, então, passar o catéter aqui através dessa. Pode ir. Aqui é na NEL, então a gente está aqui com o probe, a agulha, que é super fina,
Então, imagina o tamanho ali, o tamanho das mãos, né? Bem grande aqui. Nós, com essa agulha fina, então, vem o sangue, a gente consegue passar guia, porque não... Olha, aqui a agulha. Passa a guia, então, que é a técnica de Seldinger modificada. Depois a gente passa, então, o catéter. Então, a gente tem conseguido, assim, não mandar os bebês para os catéteres cirúrgicos, que a gente chama, né, que é o catéter com punção central. Vários benefícios, assim, da tunelização, de evitar a passagem de outros catéteres, cursa com menos complicações. E eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, se vocês puderem. Esse foi um editorial que eu tive a oportunidade de escrever o ano passado, que acho que de tudo que eu falei nessa oportunidade aqui, eu acho que a gente conseguir disseminar e contar o que a gente fez é muito importante que as pessoas saibam. Então, a gente sempre divulga muito o que nós estamos fazendo. A gente faz reunião com a equipe, diz por que a gente vai fazer, diz qual é o objetivo, a linha. Então, as pessoas chegam a ficar nos ligando, assim, tem paciente para o estudo, vem. Então, é uma função, assim, no hospital. E uma questão mais importante, que se durante a escrita do projeto vocês já escreverem como que vocês pretendem fazer a translação desse conhecimento, a implementação na prática, é super bem-vindo já nos projetos, e a gente tem adotado isso há algum tempo. Então, aqui, ir para o chão da fábrica, ir para o hospital, se questionar o que a gente está fazendo, buscar evidências, quer seja, né, escritas já, ou a gente produzir e propor as mudanças. Eu acho que isso é o nosso contínuo no nosso dia a dia. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, professora Eneida, por nos brindar com essa palestra tão instigante, tão importante, trazendo a sua experiência profissional. Convido agora a professora Cândida para proferir a sua palestra e agradeço a todos, né, pela presença, né? É tão importante ver esse auditório cheio, estamos muito felizes. Bom dia a todos. Quero agradecer à comissão científica pelo convite, pela oportunidade, e é muito bom. Acho que a nossa comissão científica realmente, como a Eneida colocou, acertou em cheio, porque ontem a gente teve a oportunidade de ouvir o professor Luiz Carlos, a professora Camila, falando do que é prática baseada em evidência, a inserção no processo de enfermagem, e agora a Eneida trouxe para a gente vários exemplos. E aí a minha responsabilidade aqui é fazer um fechamento e uma ligação disso tudo e mostrar alguns métodos, porque algumas coisas que as pessoas perguntam sempre para mim. Professora, afinal de contas, o que é a implementação da ciência? Que método que eu posso utilizar para implementar a ciência na prática? E como que eu vou avaliar isso? Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero conhecer são os caminhos. Porque quando a Eneida mostra para a gente todos os projetos que ela desenvolveu, muitos deles são ensaios clínicos randomizados, cortes. Para além desses tipos de estudos, a gente também tem outras possibilidades de métodos? Sim, temos. Temos uma variedade enorme de possibilidades de implementar a ciência na prática. E acho que a gente precisa ampliar esse olhar e aprender alguns caminhos. Né? Acho que a gente tem que mirar e pensar o seguinte: o ensaio clínico randomizado é o nosso sonho de consumo. Né? Fiquei olhando ali pensando, nossa, tanta coisa que a gente gostaria de poder fazer, mas que hoje, quando eu olho para o nosso cenário de prática, lá no hospital universitário, nas nossas unidades de saúde, a gente ainda tem algumas questões dos nossos processos de trabalho que precisam ser primeiro organizados para depois a gente conseguir fazer um ensaio clínico randomizado. Acho que a gente precisa deixar essas coisas bem colocadas, porque assim, poxa, professora, eu quero fazer tudo que a professora Eneida fez. Também gostaria, mas às vezes a gente não tem um cenário e os profissionais capacitados ou os insumos que ainda não nos permitem chegar nesse patamar. Então, a gente precisa trilhar algumas questões antes. E foi nesse trilhar essas questões antes, dessas inquietações, que a gente está no mestrado profissional. Acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da trajetória, né? A gente
não caiu aqui de paraquedas. O nosso mestrado profissional, ele está desde 2010, 2011 que foi aprovado. Então a gente tem uma trajetória e a gente foi aprendendo no mestrado profissional a fazer pesquisa para a prática clínica. Diferente dos mestrados e programas acadêmicos, a nossa missão é melhorar a qualidade da onde os nossos profissionais e estudantes estão inseridos. Então, é melhorar a assistência e melhorar a qualidade da assistência prestada, melhorar os processos de trabalho, melhorar a gestão daquela instituição. Então, é nesse movimento que o mestrado profissional vem fazendo já há mais de 10 anos, a gente foi se questionando de que a gente precisava buscar metodologias que nos ajudassem a trabalhar melhor com as demandas institucionais dos nossos mestrandos. Diferente dos programas acadêmicos, em que a gente tem linhas de pesquisas sedimentadas e os alunos vêm incorporar nas linhas que a gente desenvolve enquanto pesquisador, no mestrado profissional, às vezes, a gente vai estar trabalhando com temáticas que não são assim tão próximas ou não são assim, né, tanto da nossa expertise enquanto professor, enquanto pesquisador. Bem, esse material está licenciado, vocês podem utilizar ele desde que citem. Esse é um QR Code para o meu ResearchGate, tem vários materiais. Pode passar, Sabrina. E aí, a primeira questão que eu trago... Bem, então, pode passar. Garrou. Bem, como é que a gente começou, então, esse questionamento, né? A gente vinha trabalhando várias pesquisas e aí algumas questões que a gente foi percebendo ao longo da nossa trajetória no mestrado profissional é que a gente desenvolvia várias pesquisas, a gente fazia produtos belíssimos, mas a gente não conseguia implementar e implantar efetivamente no cenário institucional, seja ele no hospital ou seja ele na atenção primária. Então, isso começou a frustrar muito a gente. E aí, o que a gente veio se questionando e estudando um pouco mais, a gente começou a perceber que a gente precisava, primeiro, mudar os nossos métodos de pesquisa. Porque a gente vinha fazendo a gente vinha utilizando métodos de pesquisa que não convergiam muito para a participação das pessoas. E aí, por fim, em 2019, eu e a professora Eliane Lima tivemos a oportunidade de estar fazendo um curso de implementação da ciência na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e isso ampliou muito o nosso olhar de que a gente precisava trabalhar com os nossos projetos numa linha muito mais de implementação da prática, porque não adiantava a gente ficar criando produtos ou criando novos projetos que não fossem realmente modificar a prática. E que a gente tinha muita coisa já produzida, muita evidência já disponível, as evidências estão aí, a gente tem milhares de diretrizes clínicas com evidências implantadas em muitos hospitais do mundo, estão nos guidelines, estão nas diretrizes, estão nos súmulas de síntese, estão nas recomendações da OMS, mas não estão lá na nossa prática clínica, no nosso dia a dia do nosso hospital, não está lá na nossa assistência do nosso cotidiano. Então, a gente tinha que transformar isso que estava no papel e que a gente sonhava que queria que mudasse a prática para a incorporação real. E a gente precisava, então, capacitar os nossos enfermeiros e os nossos mestrandos são a nossa ponta da lança lá nas instituições em que eles trabalham. Então, eles sabem disso, que eles têm uma grande responsabilidade de mudar a prática e a gente tem aqui vários egressos e como que eles mudaram a prática, né, no setor em que eles estão atuando. Ali estava o que a gente se propõe a apresentar aqui para vocês. Nós vamos falar, volta um tiquinho, não sei se vocês leram, a gente vai falar um pouquinho, então, das definições de implementação da ciência, os termos correlatos, que existem um mix de termos no mundo. Vamos descrever alguns, só 3, tá? Porque existem milhares, nós vamos mostrar para vocês, de frameworks, modelos e teorias, e a gente vai apresentar alguns exemplos. E aí, na apresentação, vocês fiquem à vontade para fazer depois as perguntas, se não entenderem,
das possibilidades de métodos, de instrumentos de gestão, porque o mundo, né, as opções são imensas. O que a gente precisa entender é: eu só vou utilizar aquilo que eu conheço. Eu brinco sempre com os estudantes e falo, né, com eles, não adianta. A gente tem 1 milhão de possibilidades de teorias, modelos para implementar a ciência. A gente tem várias possibilidades de métodos de pesquisa. Você precisa estudar alguns para você poder ter a oportunidade de poder escolher e saber identificar. Nessa situação, é melhor eu fazer uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de opinião, um ensaio clínico randomizado, uma corte, um transversal. O que é melhor eu fazer? Você só vai saber se você souber os modelos e os delineamentos de estudo. Então, o que é a implementação da ciência, gente, que a gente vem falando tanto? Você tem disponível as evidências científicas, mas a gente precisa o quê? É o estudo científico de métodos para promover essa incorporação sistemática. Eu quero que aquelas evidências que a professora Eneida mostrou, que ela, a partir do ensaio clínico randomizado, ela mostrou fazer tal procedimento é melhor que tal procedimento, eu preciso incorporar ele na prática. Como é que eu incorporo ele na prática? É isso que a gente está falando. Nós estamos falando de incorporação na prática clínica das práticas baseadas em evidência. Uma outra definição é que ela vai utilizar ações. Quando a gente fala de ações, nós estamos falando de um mundo de oportunidades, de ações para integrar e adotar essas práticas baseadas em evidência. E a gente vai fazer o quê? Estudar as influências para adoção, para implementação e para a sustentabilidade dessa prática. Não adianta a gente fazer a implementação durante a dissertação do aluno e depois que terminou a dissertação, parou de fazer, parou de implementar, parou de utilizar a prática baseada em evidência e aí todo mundo volta a fazer tudo como era antes. Não, a gente precisa de sustentabilidade dessa prática. Então, além de pensar em qual é a melhor evidência, como que eu implemento e como é que eu mantenho essa evidência mudando e sendo, então, agora a nova forma de atuar da equipe. Pode passar. Bem, então o que nós estamos falando aqui de estratégias, quando a gente fala da ciência da implementação, é aquilo tudo que a gente tem de intervenção baseada em evidência, está lá do outro lado da ponta, que nós estamos aqui na nossa prática. Como é que eu faço para atravessar essa ponte? Eu quero trazer essas intervenções para a prática. Quais são essas estratégias que eu posso utilizar? Então, é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar das estratégias de implementação. Como que eu vou colocar essas evidências em prática no ambiente clínico ou comunitário? Pode passar o próximo. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de prática baseada em evidência, o que nós estamos falando, o que nós queremos implementar, o que são essas intervenções baseadas em evidências. Não são apenas técnicas, procedimentos, também podem ser processos, podem ser políticas públicas, podem ser medicamentos, podem ser princípios que vão modificar o comportamento e melhorar esse comportamento em saúde e os resultados de saúde. Então, nós estamos falando de programas. Quando a gente fala, por exemplo, do programa de combate à sífilis, nós estamos falando o quê? De implementar um programa que tem várias evidências elencadas neste programa, certo? Então, você pode implementar uma intervenção ou você pode implementar um conjunto de intervenção. Você pode trabalhar com uma prática, mudar um processo de trabalho. Você pode trabalhar com uma medicação, com um procedimento, tá certo? Então, é uma variedade de intervenções. O próximo. Bem, de forma sintética, nós temos 4 grandes domínios quando a gente fala de implementação da ciência. Primeira coisa é, qual é essa intervenção que você quer implementar? Qual é a base de evidência para isso? Como vocês viram ontem, quando o professor Luiz falou, às vezes a gente não tem a melhor evidência, mas a gente tem a melhor evidência disponível. Ela não é a ideal, mas é a melhor evidência disponível que eu tenho. Ela converge com uma questão muito importante que a professora Eneida trouxe hoje.
com o que as preferências do paciente ou dos familiares, porque também não adianta a gente ter a melhor evidência e para aquela comunidade, naquele contexto, eu não consigo implementar, porque aquilo não converge com as preferências do paciente. Então, essas coisas a gente precisa entender. Qual é a intervenção? Qual é o sistema de entrega? Que método que eu vou utilizar para isso? Né? Então, a gente tem vários métodos para implementar essa intervenção. Quem é o público-alvo? Quem são as partes interessadas? Quem precisa dessas intervenções? Como que eles vão acessar? E, por último, qual é o contexto mais amplo? Né? Esse contexto interno e externo. Tá certo? Então, esses 4 pontos principais a gente precisa ter sempre em mente. Por quê? Independente de que método nós vamos utilizar, a gente precisa estar lembrando disso. Pode passar o próximo. Aqui eu trouxe uma possibilidade, né, de pensar algumas estratégias. A professora Erineida até apresentou, por exemplo, quando a gente faz avaliação econômica, a gente pode também trabalhar com pesquisa qualitativa, a gente pode trabalhar com pesquisas operacionais, a gente pode trabalhar com análise de política e de avaliação dos stakeholders, que são as pessoas que vão dar suporte, então, análise política, disseminação de pesquisa, marketing social, então, existem várias possibilidades, tá certo? Então, esses são possibilidades de como que metodologia a gente vai utilizar para essa implementação e depois também para a avaliação. Pode passar o próximo. Bem, então, fechamos o primeiro tópico, o que é a implementação da ciência. Segundo tópico, se vocês forem olhar na literatura, a gente tem vários termos. É uma enxurrada, né? Uma sopa de letrinha, gente. Literalmente uma sopa de letrinha. A gente tem vários termos para falar sobre a implementação da ciência. E aí existem algumas questões que a gente precisa esclarecer. Então, aqui a gente vai trazer alguns tópicos para trazer um pouco de luz para esses termos. É tudo a mesma coisa? Não. Não é tudo a mesma coisa. Alguns termos têm eles são algumas questões específicas, outros eles vão falar de qualidade, de implementação de qualidade. Quando a gente fala de implementação de qualidade, não obrigatoriamente a gente está falando de de evidência, a gente pode estar fazendo de implementação de qualidade, mudando um fluxo, aprimorando alguma questão na organização do serviço, mas não necessariamente baseado numa evidência científica, é uma organização estrutural. Pode passar. Então, um dos termos que a gente vai ver muito é a tradução do conhecimento, principalmente por quê? Porque a OMS fez a adoção do termo tradução do conhecimento e o Ministério da Saúde agora também no lançamento em 2020 do síntese de políticas, né, das evidências para a política, também fez uma adoção, né, através da rede EpiVinet, do termo de tradução do conhecimento. Tradução do conhecimento, ela vai além da implementação. A tradução do conhecimento, ele é um processo dinâmico e interativo que vai incluir 3 grandes eixos. 4. A síntese, então, sintetizar o que tem produzido, disseminar o que tem produzido, intercambiar e aplicar. Então, quando eu falo da aplicação, eu estou falando da implementação da ciência. Mas quando eu falo de síntese, disseminação e intercâmbio, eu estou falando de outros conceitos. Aí a gente vai trazer... É claro que a tradução do conhecimento, sempre a finalidade é melhorar a qualidade da saúde. Tá certo? Fortalecer os sistemas, torná-los mais eficazes e fazer essa ponte entre o pesquisador e o tomador de decisão. Porque nós somos pesquisadores, mas nem sempre somos nós que elaboramos políticas e tomamos as decisões e temos a caneta na mão, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar essa ponte entre o que os pesquisadores no chão de fábrica estão fazendo, na ponta, e o que os nossos tomadores de decisão estão adotando como perspectiva? Pode passar. Aqui é uma outra definição, e aqui é interessante essa brincadeira que foi feita com os baldes, porque a gente consegue perceber que a gente tem baldes de cores diferentes e a gente vai ter, se são de cores diferentes, eles têm funções diferentes. Então, quando a gente fala de tradução do conhecimento, é um termo muito mais guarda-chuva. Por quê? Porque ele vai incorporar várias questões, né?
ele vai falar de disseminação, de prática, de comportamento, mudança de políticas, gestão de conhecimento, comercialização e transferência de tecnologia. E aí, dentro da tradução do conhecimento, a gente tem a implementação da ciência. Tá certo? Pode passar o próximo. Bem, para a gente então entender, a gente vai ter difusão, disseminação e implementação. Na difusão, é aquilo que a gente faz quando a gente está difundindo o nosso conhecimento através de quê? Da publicação dos nossos artigos, vindo aqui falar. Agora a gente conhece a ponta do iceberg das pesquisas que a professora Eneida faz. Ela está fazendo o quê? Difusão. Ela está, por meios tradicionais, artigos, seminários, conferências, difundindo o conhecimento e as pesquisas e os resultados das pesquisas que foram feitas pelo grupo lá, né, liderado por ela. Disseminação, a gente vai ampliar essa comunicação da informação, segmentando e empacotando a mensagem para um público específico. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cartilha, quem esteve aqui ontem assistindo à apresentação dos 5 trabalhos destaques, a cartilha que a Michele desenvolveu é uma forma de disseminação. Por quê? Porque ela está disseminando o conhecimento para aquela população que é assistida. Então, você pode fazer um vídeo, uma postagem, utilizar um infográfico, uma matéria jornalística, né? O professor Luiz Carlos falou ontem também, que algumas métricas hoje utilizam, ao invés da citação dos artigos, a utilização dos artigos no meio, né, da comunidade, que é como que a pesquisa científica foi traduzida para os jornais, para os blogs, para os sites, que vão atingir muito mais a comunidade, a população em geral. E a implementação, então, são as estratégias voltadas para adotar e integrar essas intervenções baseadas em evidências na prática, dentro de cenários específicos. Tá certo? Pode passar. Bem, eu vou trazer 2 artigos para vocês. Um deles, o título é... Está vendo aqui que ele está... Quais são os critérios para selecionar teorias e frameworks para a implementação da ciência? Está vendo? É uma revisão, e eles levantaram nessa revisão, trabalhando o termo implementação da ciência, mais de 100 teorias diferentes, de várias disciplinas, trabalhando a ciência da implementação, comportamento de saúde, estudos organizacionais, sociologia, business. E aqui a gente traz quais foram essas teorias. A primeira que aparece aqui, a de mais citada, né, com 20,63% percentual de citação, é o CIFIR, que é um dos modelos que a gente vem utilizando nas nossas pesquisas agora no PPGenf. O segundo é o RIEM, depois é a teoria da difusão da inovação, e aqui vocês vão vendo o Paris, aqui você vai ver o ciclo, né, o ciclo do conhecimento para ação, que também a gente vai apresentar para vocês um pouco mais detalhado, e aí vocês vão olhando que esses nomes, esses frameworks, essas teorias, também vão aparecer na próxima pesquisa, no próximo slide, em que você vai ver o seguinte: a pesquisa agora, pode passar para mim, a apresentação, a Scoping Review, ela foi feita perguntando sobre tradução do conhecimento. Quais eram as teorias, os modelos, os frameworks para a tradução do conhecimento? E aí ela traz, né, uma definição do Nielsen do que é modelos de processo, os frameworks, as teorias clássicas, as teorias de implementação e os frameworks de avaliação. Pode passar. E aí o que a gente vai encontrar? A grande parte, as mesmas teorias, os mesmos frameworks, os mesmos modelos, que a revisão que utilizou a busca para a implementação da ciência também vai encontrar para a tradução do conhecimento. O que eu quero trazer para mostrar isso para vocês? Gente, existe uma variedade enorme. Qual a diferença de uma para outra? Existe diferença? Existem. São teorias, são frameworks, são modelos baseados em referenciais teóricos. Agora, o que é melhor, o que é pior? O melhor, com certeza, é aquele que você conhece, aquele que você estuda e aquele que você tem domínio para utilizar. Eu participei já de vários eventos, e essa é uma pergunta que a gente sempre faz para o apresentador.
Então, eu já participei de evento em que tinha um professor da Alemanha falando, um outro americano, um português, pesquisadores aqui do Brasil, e a pergunta que a gente sempre faz é: professor, qual é o melhor framework? E a resposta é sempre essa: aquele framework, aquela teoria que vocês conhecem. Por quê? Porque quando a gente vai olhar e a gente vai estudar, eles vão falar, alguns vão falar vão trazer itens que vão trabalhar a disseminação, vão trabalhar a implementação, vão trabalhar a avaliação, o monitoramento, outros não vão, então você vai ter que incorporar frameworks. O que a gente precisa sair daqui sabendo? Que se a gente quer trabalhar com a implementação da ciência, a gente precisa estudar métodos de pesquisa que vão trabalhar com a incorporação das melhores evidências, a gente precisa saber encontrar as melhores evidências. Para isso o professor Luiz Carlos fez uma palestra maravilhosa ontem, trabalhando as principais bases de dados. Então, a gente precisa saber encontrar as melhores evidências, a gente precisa estudar e saber delineamento de estudo, e a gente precisa, principalmente, negociar, pactuar e envolver as pessoas para a incorporação e para o desenvolvimento das pesquisas. Porque não adianta eu, professora Cândida, ir lá só com o aluno, com o mestrando ou com o doutorando, querer desenvolver uma pesquisa de implementação da ciência. Por quê? Porque vai ter que mudar o cenário da prática, vai ter que mudar o processo de trabalho, vai ter que fazer discussão, as pessoas têm que ter conhecimento daquela evidência. E elas precisam querer mudar, elas precisam querer implementar e fazer diferente no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, a gente precisa estudar os modelos, mas a gente precisa trabalhar modelos e métodos que vão fazer o quê? O engajamento das pessoas no processo de implementação. E é isso que a gente vai mostrar agora, alguns exemplos. Então, aqui são mais algumas, está vendo? Ó, a teoria de difusão da inovação está aqui também, o REAIM está aqui também, o CIFIR está aqui também. Então, se vocês compararem, vocês vão ver que muitos dos frameworks que estavam na revisão de implementação da ciência também estão na tradução do conhecimento. Pode passar. É claro que você vai ter frameworks, é muito interessante, você coloca lá no PubMed para procurar. Frameworks de implementação da ciência, vai aparecer uma lista, principalmente de estudos de revisão e um monte. Depois você fala, agora já tem frameworks para desimplantar práticas antigas, desatualizadas. Então, frameworks para tirar aquilo que está desatualizado, que está antigo, que não deve mais continuar na prática, para você depois utilizar o framework para implantar a prática baseada em evidência nova, que traz os melhores resultados. Tem framework de disseminação, tem framework de implementação, então a gente precisa conhecer e estudá-los. E aqui eu vou falar um pouco de 3 deles, pode passar. O primeiro é o framework, o modelo do ciclo do conhecimento à ação, a criação do conhecimento e o ciclo da ação. É um modelo, esse material, recomendo vocês lerem um artigo. Não botei o QR Code. Esse material está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, em 2020. Ele é um artigo muito interessante que traz, explicando. Então, primeiro a gente tem o ciclo da criação do conhecimento e depois o ciclo da ação. Aí no próximo a gente vai falar um pouquinho melhor de cada ciclo. Então, na criação do conhecimento, o primeiro ponto é você fazer a averiguação do conhecimento existente. Por quê? Porque a gente precisa saber no nosso contexto, que a gente quer implementar aquela prática baseada em aquela intervenção, como está o conhecimento dos nossos pares, ou o conhecimento se eu for trabalhar com os profissionais de saúde, se eu for trabalhar com uma implantação de evidência com a população-alvo. Quem é a minha população-alvo? Eu preciso conhecer, eu preciso saber qual é o conhecimento que eles têm. Então, esse componente de averiguação do conhecimento, ele pode ser feito de várias formas. E aí você pode buscar, por exemplo, pesquisas primárias. Por exemplo, você pode buscar o que já está publicado acerca daquele conhecimento, ou você pode valorizar a participação do público-alvo e fazer uma pesquisa qualitativa perguntando para eles, ou utilizar algum questionário ou algum instrumento para fazer o levantamento de conhecimento. Então, esse é um conhecimento de primeira geração.
Depois, quando a gente vai para a síntese do conhecimento, ela vai estar relacionada com o levantamento e interpretação do conhecimento, da produção científica que está obtida até aquele momento. Professor, eu preciso fazer uma revisão sistemática? Bem, se você já tiver naquele tema revisões sistemáticas já elaboradas, atuais, para que você vai fazer outra? A gente vai utilizar o que já está pronto. Se você já tem recomendações com as melhores evidências disponíveis na OMS, na OPAS, no Ministério da Saúde, se você já tem diretrizes clínicas que já trazem quais são essas melhores evidências, a gente não precisa buscar, você já pode utilizar aquilo que já está disponível. Agora, se é um tema novo, não tem nenhuma revisão, não tem as evidências elencadas, então você vai precisar realmente realizar uma revisão de literatura para organizar esse conhecimento de segunda geração. E aí, no terceiro ponto, você vai elaborar a ferramenta ou produto do conhecimento, que é o quê? Vai consistir na elaboração de instrumentos para guiar a prática desse cuidado, que pode ser um protocolo, que pode ser uma diretriz, pode ser um vídeo, pode ser uma cartilha, pode ser um desenho animado, um almanaque, que você vai o quê? Você vai utilizar essa ferramenta para implantar no ciclo da ação. Que no próximo slide, então, a gente vai conhecer um pouquinho desse ciclo da ação. Então, o ciclo da ação vai corresponder o quê? A aplicação do conhecimento que foi desenvolvido aqui na criação do conhecimento, né, nessas 7 etapas interrelacionadas. É um processo não linear que você pode começar, né, ele pode ir e vir, né, tá vendo as setinhas aqui? É um movimento fluido e que você, às vezes, tem que ir e vir também para você conseguir implementar. Então, você identificou o problema, você determinou quais eram as lacunas entre o saber e o fazer, você fez a identificação, a revisão e selecionou o conhecimento. Está vendo aqui, ó, da ferramenta veio para cá. E aí esse material, eu identifiquei, por exemplo, um protocolo, ou a professora Eneida trouxe pesquisas maravilhosas, por que eu não posso pegar já o material que a professora Eneida aplica lá no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e implantar no meu hospital universitário? Mas o contexto da professora Eneida do Hospital Universitário de Porto Alegre é o mesmo do Hospital Universitário de Vitória? Não. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Adaptar o conhecimento ao contexto local. Os enfermeiros do Hospital Universitário estão no mesmo ponto de assistência, de conhecimento acerca daquela tecnologia que a professora Eneida já está aplicando lá no Hospital Universitário, no Hospital de Clínicas. Aqui a gente tem o mesmo conhecimento dos nossos enfermeiros? Não. Talvez a gente precise fazer o quê? Uma capacitação. A gente vai precisar fazer o quê? Avaliar as barreiras e os facilitadores para implantar aquela tecnologia no nosso hospital. Eu vou ter que selecionar, então, a seleção aqui. Selecionei, adaptei e vamos implementar. E aí eu tenho que monitorar o conhecimento e o uso e depois avaliar os impactos e manter o uso desse conhecimento. Então, eu posso, depois que eu implantar, eu posso monitorar fazendo avaliações anuais, ou eu posso depois fazer uma avaliação de impacto, por exemplo, replicar o ensaio clínico que ela fez lá, faço aqui para a gente ter 2 cenários, não é? E a gente avalia o impacto, se realmente a gente conseguiu ter o mesmo impacto que ela teve no hospital. Dúvidas? Depois vocês fazem pergunta, pode passar. Esse é o CIFIR, é um outro modelo, né, muito utilizado, foi o que a gente conheceu, e aí a gente está... o modelo, o CIFIR, ele tem 5 domínios e 26 construtos, e nesses construtos, nesses conceitos, ele ainda tem subconceitos, e aqui ele vai falar, né, das características da intervenção, do cenário interno, do cenário externo, das pessoas envolvidas e do processo de implementação. Professora, como é que a gente usa esse framework? A gente utiliza de várias formas. Você pode utilizar ele. Cada item desse, para você organizar o planejamento da sua pesquisa, para você saber o que você tem que avaliar antes e você tem que questionar da sua intervenção. Quais são as características dessa intervenção? Será que essa intervenção esses itens? Eu consigo... Essa intervenção realmente é a melhor intervenção para eu aplicar nesse cenário? Então, cada um desses itens vai me ajudar a trabalhar essa perspectiva. Meu cenário interno,
Como é que é o meu cenário interno? Eu tenho, como é que é a questão da comunicação, né, da cultura o clima de implementação? As pessoas estão preparadas para a implementação dessa intervenção? A gente sempre, né, eu vou falar ontem a Camila apresentou o trabalho dela, mas eu vou apresentar uma pontinha dele hoje, que às vezes a gente precisa ir assim, plantando, né? Cada mês, ou cada semana, ou quinzenalmente, a gente vai lançando alguma coisa nova naquela unidade, para os profissionais, para eles falarem, vai implantar isso. Porque às vezes a gente faz uma reunião, claro, você vai ter que fazer uma reunião com a equipe, apresentar o projeto, mas às vezes nem todo mundo pôde participar da reunião, nem todo mundo entendeu todo o processo. Então, por exemplo, colocar um quadro, uma figura com um fluxo do que vai ser a pesquisa, e você, cada vez você vai fazendo, você faz uma ação esse mês, no próximo mês você faz outra ação, para as pessoas irem o quê? Entendendo que aquela intervenção, ela vai, a importância dela, a aplicação dela, e aí a gente vai incorporando aquilo quase sem perceber, né? E aí as pessoas ao final já estão participando do projeto, já estão opinando no projeto. Então, existem várias formas, né, métodos para a gente ir envolvendo as pessoas e colocando as pessoas nesse clima de implementação. Conhecer como é que é o cenário externo, os indivíduos envolvidos. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Pode passar o próximo. O Cifir, ele já está traduzido para o português, ele tem um site com vários materiais, então a tradução dele está disponível, né, para todos os tópicos, explica passo a passo como é que faz. E a gente tem dois grandes, tem mais de 20 revistas ou jornais, né, científicos que publicam pesquisas de implementação. Tem dois grandes jornais que publicam pesquisa de intervenção e implementação da ciência. Então, assim, quando vocês acessando esse material, vocês vão ver a quantidade de modelos e exemplos que existem para a gente estar fazendo a implementação da ciência. Pode passar. Esse aqui é um material que o Ministério da Saúde publicou agora em 2020, uma síntese de evidências para as políticas. Então, ele vai trazer a identificação do problema, os passos, né? Eu não vou ler ele todo, porque para a gente poder trabalhar os exemplos, que eu acho que é mais interessante. E aí, se vocês olharem, né, eu falo para leiam com cautela, porque o que acontece? O material do Ministério, ele traz uma adaptação, né? Você vê que claramente que é o ciclo do conhecimento e da ação, da tradução do conhecimento do pessoal do Canadá, o ciclo do conhecimentação dos institutos canadenses. O Canadá já utiliza, né, a tradução do conhecimento há muitos anos, e uma das coisas que eu falo que a gente ainda precisa trabalhar nas nossas pesquisas é a obrigatoriedade de apresentar nos projetos de pesquisa a forma de traduzir o conhecimento, né, daquilo que você pesquisou para a comunidade. Então, no Canadá, isso já está muito sedimentado por conta do uso da tradução do conhecimento. Pode passar o próximo. E aí aqui a rotatória do conhecimento, que ele chama, pode passar. Bem, e aí a gente vai trazer 4 exemplos de como a gente tem feito as pesquisas, e aí para vocês terem algumas ideias, ou mostrar um pouco do que a gente tem tentado fazer, de forma que a gente utiliza algumas ferramentas da gestão, que você pode utilizar aquelas, é o que eu falo, né? Existem várias ferramentas da gestão. Qual é a melhor, professora? Aquela que você conhece, aquela que a equipe conhece, aquela que vocês já estão acostumados ou que vocês vão se predispor a estudar para aplicar. Pode passar. Então, o primeiro estudo é um protocolo para a primeira hora de vida do prematuro, é a da dissertação de Elisângela Santana da Silva. A Elisângela foi uma corajosa, que quando a gente voltou de Washington, a gente falou, Elisângela, o projeto dela ia usar outro método. Eu falei, Elisângela, você não topa ser o piloto para a gente aprender junto a fazer a implementação da ciência? Ah, professora, vamos lá, né? Então, o projeto da Elisângela é um projeto que eu falo, eu falo, os alunos são corajosos. Eu falo, a gente tem que aprender. A gente só vai aprender fazendo.
Então, esse negócio de ficar repetindo, não, nós aprendemos o negócio, vamos colocar em prática. E aí, Elisângela topou o desafio. Então, foi implementar as boas práticas na hora ouro do recém-nascido prematuro, elaborar um protocolo, implantar o protocolo e avaliar o processo. Ai, professora, mas tão simples isso, implantar um protocolo? Sim, seria muito simples se a gente já tivesse um cenário com todo mundo trabalhando, fazendo, e se inclusive o hospital já tivesse um protocolo, o que não existia no hospital. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi uma conversa com a coordenação da UTI neonatal. Qual é a demanda? Professora, a principal demanda aqui é que a gente não tem um protocolo de hora ouro, a equipe não tem uma uniformização, uma padronização de assistência, a gente gostaria muito de padronizar. Então, a gente vai dar todo o apoio para isso. Por quê? Porque a equipe é multidisciplinar, né, gente? Então, quando a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, não é só falar com o enfermeiro. Nós temos que falar com a equipe. Pode passar o próximo. Nós temos que falar com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, com o fisioterapeuta. E a gente sabe que, graças a Deus, na neonatologia, os colegas pediatras e os neonatologistas são mais fáceis de adotar, né, mudanças. Então, a gente fez uma pesquisa participativa na unidade neonatal com a equipe multidisciplinar. E, pode passar, a gente utilizou, então, uma ferramenta da gestão, o PDCA, para rodar, né, as etapas que foi feito. Pode passar o próximo. A gente fez um diagnóstico situacional, a gente precisa conhecer como está o cenário antes, não falou lá que precisava conhecer o cenário, conhecer como é que está o conhecimento das pessoas. Então, a gente fez um levantamento nos prontuários para ver como é que estava a questão das condutas na hora ouro, se eram implementadas, como eram implementadas e como estavam. Depois fez um grupo de trabalho, sempre a gente tem trabalhado com um grupo de trabalho institucional, multidisciplinar, envolvendo as pesquisas com corresponsabilização. Por quê? Porque a gente só está lá, os 2 anos do mestrado da aluna vai finalizar. Os servidores, os profissionais que vão continuar trabalhando, vão precisar dar continuidade. A gente tem o setor de qualidade do hospital sempre envolvido. Foi feito o protocolo, treinou a equipe toda, definimos a data de implementação, foi feito além de um treinamento, estava na pandemia, isso foi 2020, em plena pandemia, o treinamento foi online, e aí depois eu falei, olha, Elisângela, a gente precisa fazer um tete-a-tete. Então, ela foi fazer orientação em serviço com pequenos grupos, de forma individual, para esclarecer as dúvidas que as pessoas tinham. O protocolo foi implantado de forma para teste 2 meses, depois foi feita uma outra coleta e foi utilizado os domínios do CIFIR para avaliar as barreiras e os facilitadores. Pode passar. Então, aqui, a gente teve... como é que a gente utilizou o CIFIR? A gente utilizou o CIFIR para levantar as barreiras e os facilitadores e perguntar como que era, para a equipe, se aquele protocolo estava contextualizado nas necessidades, se ele estava adaptado, se ele percebia que era difícil de implantar ou não, qual era a percepção da equipe em relação ao protocolo e ao processo de implementação. Pode passar. Então, aqui está o protocolo final, pode passar. E aí, uma coisa que a gente sempre tem trabalhado é que a gente precisa, nessa tradução do conhecimento, sempre fazer um reforço com algum material visual que chame a atenção da equipe, para estar lembrando a equipe. Gente, hora ouro. Então, esse material agora está todo, ele fica, né, nas salas do pré-parto, né? Então, na sala PP, lá no centro obstétrico, e aí elas colocam a plaquinha e está lá, o tempo está passando, e aí você tem que fazer estabilidade, a prevenção da hipotermia, a prevenção da hipoglicemia, a prevenção da infecção. Então, também, sempre trabalhar com um material visual que ajude a equipe a manter, né, a evidência e o trabalho sendo desenvolvido, né? O segundo é esse projeto, ele está começando, é o projeto da Michele, que está aí sentadinha aí assistindo, implementar as boas práticas de amamentação do recém-nascido a termo no alojamento conjunto. Nós vamos avaliar o conhecimento dos profissionais, elaborar o protocolo, implementar e avaliar as mudanças. Pode passar.
Então, a gente vai trabalhar com a tradução do conhecimento, usando o ciclo do conhecimento-ação, né? Pode passar, também com a equipe multiprofissional. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né? Como é que é a criação do conhecimento? Essa averiguação do conhecimento já foi feita, ela foi feita utilizando a investigação do conhecimento dos profissionais com um questionário de autoavaliação da IAC. A proposta do projeto da Michele está integrada com o projeto da Camila e o projeto de mais 2 doutorandas e o projeto da Tamires. São 5 pesquisas num esforço coletivo, institucional, para preparar o hospital para a avaliação da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, a gente fez foi um convite da coordenação, a gente fez uma reunião no ano passado, ou retrasado, já nem me lembro quando foi retrasado, né, Camila? Já faz 2 anos. Que aí a Camila começou trabalhando na UTI neonatal, agora a Michele vai trabalhar na maternidade, a Tamires vai trabalhar nos ambulatórios, e a Vânia e a Grace vão trabalhar com a parte, a Vânia com cuidado do amigo da mulher e a Grace juntando todas essas pontas, né, para todos os 10 passos do Hospital Amigo da Mulher, do Hospital Amigo da Criança. Então, como é que a gente já fez aqui? Averigou, aplicou um questionário. Síntese do conhecimento, a gente está utilizando as evidências do SUMARE, da JBI e da OMS, do Ministério da Saúde e da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. E qual é a ferramenta? Vai ser o protocolo. Pode passar o próximo? E aqui, o que a gente, então, está fazendo? Identificação do problema, a ausência de um protocolo clínico sobre amamentação, determinar essas lacunas, foi feito o diagnóstico situacional, e aqui são as recomendações. A gente está adaptando, elaborar coletivamente o protocolo, com a comissão de aleitamento materno, então já tem uma comissão instituída, multidisciplinar, vai fazer um brainstorming com a comissão e uma avaliação qualitativa durante o treinamento. Aqui, selecionou a intervenção, que é a implantação do protocolo, vamos treinar toda a equipe, teórico-prático. Depois, para monitorar o conhecimento, novamente aplicar aquele instrumento que a gente fez no diagnóstico situacional para ver se mudou, né, os itens. E aqui a gente tem para avaliação de impacto a implantação de 4 indicadores clínicos para coleta diária no alojamento conjunto. E a manutenção do uso do conhecimento, educação permanente e as ações educativas durante o agosto dourado. Pode passar. Esse é um outro estudo, que é o material que a Camila apresentou ontem, mas muita gente não teve oportunidade de assistir, então eu resolvi trazer novamente. Esse aqui é uma parceria com a professora Eliane Lima, que terminou o curso do método de implementação da ciência da JBI. Então, eu não tive oportunidade ainda de fazer o curso, mas a gente se junta com quem fez. E aí a gente utiliza a metodologia para a gente aprender junto. Então, determinar a conformidade, identificar as barreiras e avaliar. Pode passar. Então, é uma pesquisa também participativa de implementação da ciência, usando a ferramenta da JBI, e aí as ferramentas é o PACES e o GRIP. Foi feito na unidade neonatal, com equipe multiprofissional, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Pode passar. Então, a metodologia, ela utilizou, né, na equipe do projeto, primeira coisa, organiza uma equipe de projeto. Vocês estão vendo que é sempre a mesma, sim, senhora. Uma equipe de projeto, fez a auditoria de base com o JBI PACES, identificou as barreiras e a auditoria de acompanhamento. Pode passar. Quais são as evidências que serão implementadas? Então, aqui a gente tem as recomendações da OMS para a prática relacionada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, já estão lá, tá vendo? Olha, o tipo de evidência que tá vendo? Para que eu preciso fazer uma revisão sistemática se eu já tenho isso pronto? Certo? Pode passar. E aí também a gente tem os súmares da JBI, né? E aí a gente elencou, pode passar? Foram elencados, então, os critérios de avaliação, pode passar. Esses 7 critérios de auditoria, eles foram elencados para fazer a auditoria de começo e de fim, pode passar. E aí aqui eu trouxe um exemplo, porque acho que o que bacana é a gente ver como é que funciona isso. Então, no critério de auditoria, o profissional de saúde são capacitados nas melhores práticas. Os meus profissionais do CAN são capacitados nas melhores práticas? Não eram. Então, como é que a gente soube isso? Fizemos uma pergunta para eles. Você já realizou algum curso ou recebeu treinamento sobre amamentação?
E aí o outro, os profissionais de saúde orientam as mães quanto ao aleitamento materno? Aí nós perguntamos, você se sente seguro para realizar as orientações? E aqui a gente coloca sim ou não, e o que é considerado o inconformidade. Pode passar. E aí no GRIP, quando você faz então a auditoria de base, você vai identificar quais foram os critérios que atingiram mais de 80%, quais não atingiram, e aí a gente vai ter que fazer o seguinte, bem, aqueles que não atingiram, a gente tem que pensar quais são as barreiras, qual a estratégia eu vou utilizar, qual o recurso e qual resultado eu quero encontrar, qual resultado eu quero alcançar. Então, eu tinha um número reduzido de protocolos e documentos, vamos elaborar os documentos. Qual o resultado que eu quero? Eu quero que essa elaboração seja coletiva, então eu tenho que instituir um grupo e eu quero o protocolo implantado. Baixa oferta de curso, eu quero capacitar as pessoas, eu quero a equipe treinada. Pode passar. Então, a Camila está em desenvolvimento, e aí o que é mais interessante, né? Quando a gente tem o envolvimento da equipe, esse material, o protocolo, ele já foi desenvolvido, passa agora pelo setor de qualidade para ser implementado. Então, a equipe já vai mudando, engajando e mudando a forma, o comportamento, as suas ações frente àquela temática. Esse aqui é o trabalho do Ramon Araújo dos Santos, ele é enfermeira da UTI, não é minha área de expertise, eu estou aqui fazendo uma colaboração com a professora Paula Freitas, que é a expertise na área de lesão. Eu estou aqui contribuindo com a metodologia e os caminhos para a implementação da ciência. Então, o Ramon está trabalhando na UTI intensiva adulto para implantar um bundle para prevenção de lesão por pressão na UTI. Pode passar. Então, a gente vai estar utilizando a implementação da ciência na unidade de cuidados intensivos e semi-intensivos adulto, com equipe multiprofissional. Pode passar. Está utilizando o PDCA, então a gente vai ter aqui o diagnóstico situacional, a elaboração do bundle, a avaliação de face do bundle, a implantação e a avaliação depois da implementação. E, para finalizar, pode passar, aqui são algumas das etapas, eu não trouxe todas, mas para mostrar para vocês o seguinte, tem um grupo de trabalho instituído portaria, ele definiu, dentro de tantas evidências para prevenção de lesão por pressão, professora, a gente não vai dar conta de implantar tudo. Claro que não. Então, quais são as evidências que, dentro do contexto, hoje você consegue implementar e que realmente vão fazer efeito? Então, a gente precisa pensar isso, porque às vezes a gente fala assim, nossa, tem 1 milhão de intervenções que eu posso implantar, como é que eu escolho? Você vai escolher discutindo com o seu grupo de trabalho, levantando com um grupo de trabalho e com a equipe, né, no seu contexto, o que dentre aquelas intervenções é factível de ser implantado, que a equipe vai conseguir, que a gente tem recurso, e aí a gente vai galgando. Já implantou essas 3? Próximo projeto, vamos implantar mais. Porque aí a gente vai criando uma cultura de implementação das melhores evidências. Então, ele usou o quadro, usou depois o brainstorm, usou o diagrama de Ishikawa, fez a avaliação do conhecimento da prevenção, identificou os... E agora ele está ali, né, validando o bundle coletivamente para começar o treinamento agora, no mês de maio. E depois o monitoramento, vai criar um formulário para manter o monitoramento, e a gente está utilizando o CIFI para avaliar. Pode passar o próximo. E para finalizar, nada disso é simples, né? Como a professora Eneida mostrou, a gente tem, quando a gente vai ler os artigos, a gente vê que a gente tem muito mais barreiras do que facilitadores, mas a gente precisa vencer as barreiras. E aí, quais são os nossos grandes desafios? Eu falo porque o primeiro grande desafio é a gente querer fazer a mudança do nosso contexto em que nós estamos. A gente sabe que tem melhores evidências e a gente precisa implementá-las. Como que nós vamos fazer? Né? Então, planejar as pesquisas, o processo de incorporação com os recursos, com o contexto. Precisa de ajuda? Busca colaboradores, o programa de pós-graduação, a gente está à disposição para contribuir com os serviços, a participação efetiva da comunidade, seja ela os profissionais de saúde, se você vai trabalhar com uma intervenção de mudança no processo de trabalho, ou
com a comunidade, se você vai trabalhar com implementação para educação em saúde com a população. Capacitação dos pesquisadores, a gente precisa aprender a usar os frameworks, aprender as teorias, a gente precisa ter conhecimento sobre isso. Então, para isso estão os grupos de pesquisa que a gente precisa, né, formar pesquisadores, e a gente tem trabalhado nisso com os nossos estudantes. Diálogo entre os pesquisadores e os formuladores de política, a atualização dos profissionais nas melhores evidências. A gente precisa que os profissionais da ponta conheçam as plataformas, saibam o que são as melhores evidências, aprendam a fazer busca nas bases. É claro que a gente ainda tem, né, o idioma, em geral. Fiquei super feliz que a professora Camila Takao mostrou ontem, né, a proposta da revista trabalhando com a tradução das melhores evidências. Acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né, num esforço de talvez pensar em grupos nacionalmente. Acho que é um grande desafio a gente pensar, porque a gente não tem o domínio do idioma, né? A gente não fala inglês fluente, os nossos enfermeiros, os nossos estudantes, os nossos professores, nós não somos, né, natos no inglês, e a gente precisa fazer as melhores evidências serem acessadas por todos. E a organização de equipes multidisciplinares, né? Porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Como vocês viram, a gente precisa não só de equipes multidisciplinares da saúde, mas quando a gente fala de tradução do conhecimento, a gente precisa da ajuda de pedagogos, professores de letras, designers, jornalistas, comunicadores, porque a gente faz muito bem a assistência em saúde, mas nem sempre a gente sabe fazer comunicação em saúde, né? Então, finalizando, no próximo slide, quero... e aí, você? Que estratégia você já utilizou para implementar a ciência na sua prática clínica? Vamos compartilhar algumas ideias? Pode passar o próximo. Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para nos encaminhar. Obrigada. Obrigada, professora Cândida, por nos apresentar de forma tão sintética, né, o referencial metodológico para a implementação da ciência.